Gênesis capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham aí na Bíblia, no smartphone. Quem estiver em casa conosco, onde você tem acesso, fica ligado. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. A palavra diz assim: e Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque, o que tinha 2 esposas, disse a elas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Esse Lameque não era fácil não, hein, gente? Tá? Olha, é aqui que aparece pela primeira vez, e a primeira menção na Bíblia de uma cidade. E observe bem, logo assim na sequência dos atos da criação, capítulo 1 e capítulo 2, falando sobre a história da criação do mundo, capítulo 3, a entrada do pecado no mundo, capítulo 4, já começa então a apresentar as consequências da entrada do pecado no mundo, e aparece aqui então a menção da construção desta primeira cidade, a cidade que foi construída por Caim. Eu quero aqui convidar os irmãos para que, à luz da palavra de Deus, nós possamos fazer a seguinte reflexão: a cidade de Caim e a nossa cidade, a cidade dos homens e a cidade de Deus, a cidade de Caim e a nossa cidade, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Quem foi Caim? Caim foi irmão de Abel, e Caim foi o responsável por ter cometido o primeiro homicídio. Caim, ele matou o próprio irmão. Aqueles que são advogados aqui, que fazem direito, que estudam, não sei se vão concordar, mas vejam se é mais ou menos isso, que segundo o Código Penal brasileiro, Caim cometeu um homicídio qualificado por um motivo fútil. Um motivo qualificado por conta da grande reprovação. Ele matou o próprio irmão. Por motivo fútil, porque foi por inveja. Abel ofereceu um sacrifício, que é o sacrifício que Deus aceitou, não aceitou o dele, porque o dele era aquilo que ele fez sem ser sacrifício aceitável ao Senhor, e ele planejou, o texto nos deixa entender que ele planejou a morte do irmão, porque Deus falou para Caim, sobre o teu desejo, você deve prevalecer. Abrindo aqui um parênteses. Todos nós somos seres do desejo. Todos nós somos seres do desejo. Desejo atravessa cada um de nós. E os desejos podem ser bons desejos ou desejos que não são bons. E nós precisamos aprender a cada dia a lidar com os desejos que não são bons, porque eles vêm sobre cada um de nós, que somos seres do desejo, contaminados pelo pecado. E esta expressão aqui do texto bíblico
quando Deus fala para Caim sobre o teu desejo você deve prevalecer, é uma expressão que deve ficar como advertência para cada um de nós, frente aos nossos desejos, para que nós possamos, pela graça do Senhor e à luz do Espírito Santo de Deus, não darmos vazão aos desejos que não são aprovados, ou seja, que são reprováveis perante Deus. Pedir a Deus que nos dê a graça para que não possamos dar vazão aos desejos que não são aprovados, mas que são reprovados perante Deus. Antes de fechar o parênteses, a dica para lidar com isso. Se nós lidarmos com o nosso desejo por nós mesmos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como poder lidar com o desejo negando o desejo. Não tem como poder lidar com o desejo, eu não vou pensar assim. Não tem como não tem como dominar por si só o desejo. De que maneira, então, biblicamente, nós temos para lidarmos com os desejos? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Então, a maneira correta, bíblica, para lidarmos com os desejos, aqui, os desejos que não são bons, é abrindo o coração para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Fecha o parênteses. O texto então fala que Caim vai casar, e casou, teve relações sexuais com a sua esposa, ela engravidou, teve um filho chamado Enoque, e ele organizou uma cidade, e chamou essa cidade, deu o nome de Enoque. Me chamou a atenção, e esta palavra é fruto da leitura devocional da Bíblia, o aspecto de que ele fundou uma cidade, que ele criou uma cidade. Imagina então uma cidade criada, fundada por um homem que tinha as mãos manchadas de sangue. Que tipo de cidade é essa, fundada por um homem que tinha as mãos manchadas de sangue? Que tipo de cidade é essa, né, que foi fundada por um homem que tinha inveja no coração, que cultivava inveja? Que cidade foi essa, fundada por Caim, por um homem que tinha rancor, ressentimento? Como seria viver nesta cidade de Caim? O que nós podemos observar à luz da Bíblia sobre esta cidade fundada por Caim? Nós vamos observar nos 2 primeiros capítulos que Deus criou o paraíso, que Deus criou então o Éden para que o homem pudesse ali estar, para que o homem pudesse ter uma vivência de mais contato com a natureza. Não é nem dizer que ia viver isolado, não é nem falar de que ia viver afastado, mas de uma outra maneira, de uma outra forma de poder se relacionar com Deus, com o seu semelhante e com a própria natureza. Mas o pecado entra e aí já vem esta ação de poder fundar a cidade. Vamos observar alguns aspectos dessa cidade fundada por Caim. Versículo 19, por exemplo, vai deixar claro a história de Lameque, porque fala que Lameque tomou para si 2 esposas. Quando nós vamos lá para o texto bíblico, no capítulo 2 de Gênesis, Deus vai dizer o seguinte, Deus disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei 3 esposas, 2, uma mulher, tá? Uma. Então, o aspecto bíblico é da monogamia, um homem com uma mulher com um homem, por uma relação de compromisso. Observe então que logo assim, à frente agora, o pecado já no mundo, já aparece um homem chamado Lameque, em que ele tem 2 mulheres. Observamos então, a partir desta pequena pontuação, mas de muito sentido, que a cidade fundada por Caim é uma cidade que não valorizava a família, que não respeitava a família. Já era uma desconstrução do conceito de família. Por outro lado também, o que leva com que um homem possa ter mais de uma mulher, ou uma mulher que venha a ter mais de um homem, é a questão do hedonismo, a questão da satisfação do desejo enquanto desejo sexual.
Ou seja, uma não é suficiente, tem que ter mais uma. Mais uma. Então essa é uma primeira característica que nós vamos encontrar aqui. Observamos também, a partir deste relato, e agora no versículo 20, que diz o seguinte, tá? Vai dizer da seguinte maneira: Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então uma cidade marcada já pelo acúmulo de riquezas. Aqueles, então, que vai ter os seus grandes pastos, vai ter, então, a sua grande criação, já é alguma coisa da ordem da concentração da riqueza. Da concentração, tá? Pois bem, o que Deus colocou no mundo, colocou para todos nós, para que pudéssemos e para que possamos usufruir. Não para que alguns tenham, né, alguns poucos tenham, e uma grande maioria não tem. Se tem riqueza, tem manipulação, porque tem poder. Porque a riqueza vai trazer uma sensação de poder. A gente tem um pouco dessa história na história do Brasil, que é a história dos coronéis, no Nordeste, onde tem a questão de que se tem ali, ele manda naquilo que tem, porque ele é o que tem. E todos vivem em função disso. Vamos lá. Uma outra característica desta cidade, fundada por Caim, versículo de número 22, diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, olha que nome bonito, Tubal-Caim, artífice de todo um instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, aqui eu já vejo o seguinte, que é uma cidade que já começa a se armar. É uma cidade que já começa a se aparelhar, porque tem instrumentos cortantes, pontiagudos. Ou seja, tem já um homem com duas mulheres, tem já a questão de um que vai fazer o monopólio do gado, e tem que ter as armas para poder defender aquilo que tem, defender o patrimônio, defender a terra, aquilo que Deus colocou para poder ser usufruído por todos, já é algo que já começa a ter uma característica de defender aquele espaço. Mais uma vez, colocando aqui na história de Lameque, porque os versículos 23, o versículo 23 fala assim, que Lameque chamou as duas mulheres. Lameque não era um cara muito normal, não. Lameque é a representação daqueles homens violentos, né? Daqueles homens que chegam embriagados em casa, chegam, né, naquela postura. E Lameque chegou em casa e falou: mulher, vamos lá. Eu vou falar para vocês o seguinte: olha, a questão é que eu matei um homem porque ele me feriu. Não diz que tipo de ferimento. Um ferimento leve, um ferimento agudo. Mas Lameque é o cara do tipo que não levava desaforo para casa. Me feriu, pisou no pé, pisou no meu calcanhar, me ofendeu, matei. Matei o cara. E um outro também e um jovem porque ele me machucou. Matou um homem porque feriu, um jovem porque machucou. Parece-me que aqui, no uso das palavras, eu não fui examinar no hebraico, mas a palavra ferida talvez esteja para algo mais contundente, tá? E a questão da palavra machucar de algo mais leve. Sei lá, um esbarrão. Mas ele, por conta de um jovem ter machucado, ele já ali feriu e já então revidou também. O que acontece então na cidade organizada por Caim? Violência, intolerância, violência em vários níveis e em especial violência doméstica. Porque qual a razão que ele teria para falar isso para as duas mulheres dele? Porque já estava intimidando, tá? Então se eu fiz isso lá, não reclama. Comida na mesa, tudo direitinho, e olha, eu sou bravo, hein? Será que tem homem assim ainda hoje? Será que tem dessa maneira ainda hoje? Que age então como Lameque? Observamos então assim, que a cidade fundada por Caim, ela traz esses aspectos subjetivos, e por que não dizer espirituais, dentro de um contexto bíblico de potestades, que começam a dominar a vida na cidade.
como que deveria ser a vida nesta cidade fundada por Caim. Com certeza tinha essas marcas do hedonismo, da violência, do acúmulo de riquezas, das guerras. Aí agora, então, vamos fazer uma reflexão sobre a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui revisitar um pouquinho da história da cidade do Rio de Janeiro, e aí encontrei alguns dados que eu quero compartilhar com vocês. A cidade ela foi fundada a partir de uma batalha entre o exército português liderado pelo general Mendes Sá e o exército francês liderado por Villegagnon, se é a pronúncia certa. Quantas pessoas morreram nesta luta? Então nós somos fruto de uma cidade que nós estamos numa cidade fruto de violência. Talvez esta seja a história da maior parte, da maioria das cidades. De poder dominar, de poder conquistar, de colonizar. Na maioria das cidades. Então, uma cidade que já traz uma marca da violência, da força. Será que o que nós observamos na cidade do Rio de Janeiro, enquanto uma cidade mal falada no Brasil, não é? Porque já foi a capital do Brasil, porque é uma cidade bonita, não é? É um povo bonito, mas será que há alguma coisa do que há de violência na cidade que extrapola níveis da normalidade, por conta que vem como se fosse uma herança desde a fundação da cidade? Ou seja, esta cidade está fundada sobre potestades espirituais, que são potestades da violência, do combate, do sangue. Será que nós podemos pensar um pouco desta maneira? Um outro aspecto, se você já foi no Hospital dos Servidores, ali na Gamboa, na Saúde, já deve ter visto ali o que é conhecido como Cais do Valongo. Esse cais que ficou pronto lá no século XVIII. E este cais do Valongo foi o local, né, onde teve o maior desembarque de africanos escravizados das Américas. Então, o local onde teve maior desembarque de africanos escravizados e que lá os que vinham e que adoeciam na viagem. Então já era a questão de poderem ser escravizados e de poderem já estarem sofrendo de doenças por conta da viagem. E aí eu fiquei pensando em algo que é muito presente na sociedade hoje, no Rio de Janeiro hoje, que é a questão do racismo. Será que podemos falar de um paralelo com esta história da escravidão no Brasil, mas em especial no Rio de Janeiro, com o racismo nos dias atuais? Será que nós podemos fazer um paralelo desta relação da fundação da cidade, da exploração escravagista no Rio de Janeiro com a questão de favelas, e onde na sua boa parte, maioria, pessoas de cor, pretos, moram nesses lugares? Será que há alguma coisa nessa subjetividade ou nessa potestade que é da operação, que é da opressão, que é da divisão? Então, eu penso, irmãos, que nós temos paralelos, sim, entre a cidade de Caim e a nossa cidade. Existem paralelos entre as cidades. Toda cidade traz essas marcas de violência, de hedonismo, de apropriação, de racismo, de miséria, de pobreza, de acúmulo de riqueza. Podemos então dizer que é uma particularidade das cidades. E observem bem, eu não estou falando mal da cidade, eu não estou falando que a gente deve voltar para o campo, mas é só das relações. E aí então vamos pensar um pouco sobre algumas outras cidades da Bíblia, para nós então podermos, à luz da palavra de Deus, observarmos como que nós devemos nos comportar enquanto crentes, enquanto igreja, no contexto de uma cidade. Como que nós devemos nos comportar? Qual é o nosso papel? Nós vamos encontrar ainda no livro de Gênesis a citação de duas cidades, que são as cidades de Sodoma
e Gomorra. Duas cidades onde o hedonismo estava assim muito cravado e marcado. Por vezes nós olhamos para a cidade hoje e quando nós contemplamos tantas coisas da ordem da imoralidade, né, do que é permissivo, das afrontas, por vezes nós achamos que é alguma coisa desse século. Observem bem os irmãos, lá no início, já havia então esta questão de tal ordem, de tal monte, e vocês conhecem a história, que Ló morava lá. E observem bem, olha como é que a Bíblia é rica. Por que Ló foi para estas cidades? Porque ele olhou e viu que tinha um melhor campo, que tinha uma melhor terra, que tinha uma melhor produção. Lembram da história? Que havia encrenca entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e que Abraão fala, não vamos brigar por conta de terra, não vamos brigar por conta de pasto, olha aí a planície, escolha para onde você quer ir. E Ló, ele olhou e escolheu o melhor, mas o melhor era o pior. Presta bem atenção, quando você faz escolhas, porque você pode estar fazendo uma escolha que você acha que é a melhor, e pode ser a pior escolha da sua vida. Se você faz escolhas olhando só para a estampa, se você faz escolhas olhando só para a carcaça, se você faz escolhas sem buscar a orientação de Deus, se você faz escolhas sem pedir a Deus a orientação, você está correndo um risco seríssimo de poder tomar uma decisão e fazer uma escolha errada em todos os sentidos da vida. Em todos os sentidos da vida. E a história de Sodoma e Gomorra é desta maneira. Diz o relato bíblico que Deus enviou 2 anjos para poder estar em Sodoma e Gomorra, uma cidade tomada pela pecaminosidade, a exacerbação do desejo sexual, da satisfação sexual, que foge o parâmetro bíblico da relação de um homem com uma mulher, e já passa a ser uma referência da homossexualidade, que é um tema que a gente devemos considerar, falar um pouco sobre isso, mas enfim, dessa extrapolação. E aí então o que acontece? Deus vai a Sodoma para tirar a família de Ló, porque ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Por que os anjos foram lá tirar a família de Ló? Porque antes eles passam pela casa de Abraão, porque Deus coloca assim, o registro bíblico é assim, eu vou fazer alguma coisa, tá? Estou falando certo? A expressão Abraão mesmo, né? E fala assim, eu vou falar alguma coisa sem compartilhar com meu servo? E diz então o que iria acontecer. Você sabe o que Abraão fez? Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra. Então, observamos aqui uma primeira característica do que nós devemos fazer pela cidade. Não adianta ficar falando mal da cidade. Não adianta ficar apontando a pecaminosidade da cidade. Não adianta ficar, porque é isso, porque é aquilo. Nós devemos orar pela cidade. Nós devemos pedir a Deus pela cidade. Nós devemos clamar ao Senhor pela cidade. Abraão, ele começa então, Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, e tem menos de 10. Mas quando Abraão, no meu entendimento, ele começa a fazer essa oração, ele não está, no meu entendimento, ali intercedendo por 50 que fossem os melhores, mas pela cidade como um todo. Por todos aqueles que ali habitavam e faziam coisas erradas, estava orando por eles, para que Deus concedesse a eles uma oportunidade a mais. O que nós devemos fazer pela cidade? Nós devemos orar pela cidade. Orar pela cidade implica o que, biblicamente falando? Orar pela cidade implica em orar pelas autoridades constituídas. Orar pelas autoridades constituídas. Paulo falando a Timóteo desta maneira. Orar pela cidade implica poder orar pelas pessoas que vivem na cidade, independente da prática dessas pessoas,
independente da postura dessas pessoas, independente das convicções religiosas dessas pessoas, orar porque são pessoas. Orar porque são pessoas. E por serem pessoas carentes, elas são da glória de Deus. Amém, irmãos? Devemos orar pela cidade. O profeta Jeremias, no capítulo 29, ele vai dizer que devemos orar pela cidade, porque na paz da cidade nós também temos paz. Devemos orar pela cidade. E daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa que nós, à luz das características presentes na cidade de Caim e na nossa cidade, e na cidade onde aquele que está conosco pela internet mora ou reside, que nós devemos fazer, além de orar. Romanos capítulo 12, Paulo fala para a igreja que está em Roma, a capital do império. Roma, que é uma cidade onde a maior parte da população era formada por escravos. Roma era uma cidade marcada pela lascívia. Roma era uma cidade marcada pela exploração. E ali em Roma tinha uma igreja. Olha que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Ali em Roma, uma igreja. E Paulo, quando escreve para os irmãos da igreja de Roma, capítulo 12, o que ele fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo. Que mundo? Aquele que eles estavam vivendo. Aquele da cidade de Roma. Aquele do Império Romano. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que nós, como crentes, enquanto igreja, precisamos fazer, além de orar, é pedir a graça de Deus para sermos agentes de transformação na cidade, agentes de transformação, de mudança na cidade, de poder ir onde as pessoas estão, para que possamos lá levar uma palavra que muda a vida dessas pessoas, se assim elas desejarem, se assim elas aceitarem. Igreja enquanto agência de transformação. Então, a transformação da cidade, ela passa por um processo contínuo de transformação na vida do crente. Crente não pode ter uma mente cristalizada, no sentido de poder entender assim: eu aceitei o Senhor Jesus, eu sou salvo, eu estou na igreja e que dane-se o mundo. Porque eu já tenho o que é meu. Tipo, farinha pouco é meu pirão primeiro. Ok? Crente não pode ser da perspectiva de que o pensamento seja: Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, me abençoa, e fica naquela questão de bênçãos sobre bênçãos, bênçãos sobre bênçãos, deixando de entender que tem muitas pessoas ao lado que não tem esta bênção maior, a mãe de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Que é a bênção da salvação. O que nós temos visto nos dias atuais, irmãos? São igrejas cheias de crentes pidões. Pedem para si, e pouca visão para o lado de fora, e pouca visão para poder estender as mãos. Observemos, gente, palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no sermão chamado de sermão profético, tá? Ali o Senhor Jesus vai relatar o seguinte: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, tá? Estive preso e não foste me visitar. No que retrucaram: mas quando que nós te vimos com fome? Quando que nós te vimos com sede? Quando que nós te vimos nu? Quando que tomamos conhecimento que o Senhor estava preso? O que Jesus falou? Quando fizestes a um desses pequeninos, a mim vocês estarão fazendo. Então, a perspectiva, não é, da igreja na cidade é para poder mudar a realidade da cidade. Vamos no Novo Testamento ainda, e quando nós chegamos no livro de Atos, que é o relato histórico da igreja, nós vamos observar que a igreja de Antioquia, ela toma uma decisão que é separar-me Paulo e Barnabé. E ali então começa o trabalho missionário.
E qual é a maneira que Paulo adota para poder realizar o trabalho missionário? Paulo escolhe cidades. Paulo escolhe cidades. Não sei se na sua Bíblia, e aí na Bíblia de papel talvez seja mais fácil, então mais no smartphone talvez tenha um mapa de você ir lá e ver as viagens missionárias de Paulo. Observe que são lugares ou locais estratégicos que ele então escolheu, porque a partir daquela região, a partir daquela cidade, a palavra se espalhava para todas as outras cidades ao redor daquela grande cidade. E é assim então que tem o relato de Tessalônica, que fala o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. A percepção que os crentes estavam dando à cidade, em Tessalônica, em Roma, lá no Antigo Império, era esta percepção de transformação, minha gente. De transformação. Por quê? Porque eles estavam naquela perspectiva do evangelho que tinham recebido e o afã de poder compartilhar, o afã de poder levar. Evangelho é mensagem que nós recebemos para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos doar. O que nós então podemos fazer pela cidade? Podemos e devemos agir como agentes de transformação. E isso passa por um processo contínuo de renovação da nossa mente. Processo contínuo de podermos ter uma mente renovada à luz da palavra de Deus. Não é inventar nada, mas a mente renovada para entendermos o que é a luz da palavra de Deus. Você conhece a história da Coreia do Sul? Coreia do Sul, Coreia do Norte, dois países que tem lá uma rua que separa esses dois países, em que de um lado está a Coreia do Norte, cortina de ferro, comunista, e do outro lado a Coreia do Sul, certo? Aquela separação dos pontos mais tensos do mundo. A guerra na Coreia do Sul aconteceu, entre as Coreias, aconteceu entre 1950 e 1953. Não é ainda uma guerra terminada, é uma guerra que está parada, está latente, mas não foi terminada. E então, eu quero compartilhar da história de uma coreana chamada Yeon Hee-son, que é no Brasil conhecida como missionária Gina. Ela faz um relato sobre a Coreia do Sul, que depois da guerra, viveu uma situação de uma pobreza enorme. 80% da população na Coreia do Sul morando em favelas. Ela relata que em 1960, logo assim depois da guerra, a violência era muito grande na Coreia do Sul, porque assaltos nas ruas, assaltos nas feiras, assaltos nas conduções, a corrupção tinha um nível muito alto na Coreia do Sul. 3% da população era a parte de cristãos. E aí, então, esses 3% de irmãos deliberaram fazer uma coisa. Deliberaram o seguinte: todas as igrejas na Coreia do Sul, todas, não é uma igreja de uma denominação, mas todas as igrejas deliberaram que deveriam fazer um culto todos os dias de oração às 5 horas da manhã. E os irmãos passaram a acordar às 4:30 da manhã. E as igrejas, às 5 horas da manhã, estavam abertas. E ali os crentes se reuniam para poder orar. Para poder orar pelas autoridades constituídas, para poder orar concordando ou não, poder clamar, poder buscar a presença do Senhor. A Coreia do Sul hoje é o segundo país no mundo que mais envia missionários. A Coreia do Sul é hoje um dos países mais prósperos do mundo. A Coreia do Sul é um país que passou por uma mudança radical, e o que a missionária Gina vai destacar é que a unidade das igrejas, no que diz respeito a poderem clamar pela cidade, a orar pela cidade, se constituiu num fator de transformação da Coreia do Sul. Coreia do Norte continua como sendo um país empobrecido,
miserável, oprimido, e Coreia do Sul, um país que é um país próspero. Qual é a ferramenta utilizada? A oração. Nós temos a liberdade, meus irmãos, de podermos nos reunir, de podermos buscar ao Senhor, de podermos orar, e talvez nós devamos fazer isso com mais afinco. Eu não estou dizendo que nós devemos como que imitar, porque a imitação é uma forçação de barra, entendeu? A imitação é uma coisa do tipo, eu vou imitar para... a questão não é, a questão é de poder aprender com exemplo. Conversava ontem com o Félix, irmão amado, querido, e ele falava da realidade lá no país dele, Gana, em que o pessoal no louvor, olha só, para fazer parte do louvor lá na igreja, onde o pai dele é pastor, é isso? Seu pai é pastor. Eles chegam no sábado para que possam ensaiar e preparar o santuário para o culto no domingo. Dormem na igreja, para quando chegar no domingo está tudo preparado. E ali só poderão fazer parte do louvor, irmão Leônidas, depois de passarem por um período de 2 meses, pelo menos, dessa forma. Vamos pegar essa cultura e vamos trazer para cá, Leônidas? Não vai dar certo. Querer descer, porque falar é imitação. Mas nós podemos olhar e podemos ver alguma coisa e abrir o coração para o mover de Deus. Meus amados irmãos, no contexto em que nós vivemos, no Brasil, nas cidades do nosso querido Brasil, nas cidades, nas grandes capitais do mundo, mas na nossa realidade, Deus tem colocado à nossa frente uma oportunidade ímpar de fazermos a diferença, de podermos fazer a diferença. Hoje eu fui pregar pela manhã lá na Igreja Batista Barão da Taquara, meu amigo Novaes, e uma igreja boa, dinâmica, um espaço enorme. E eu falei para ele, Novaes, a igreja deve gastar muito dinheiro com manutenção aqui, porque manutenção consome muito. Ele falou assim, gastamos mesmo. Mas aqui tem escolinha de futebol, aqui tem aula de jiu-jitsu, aqui tem reforço escolar, aqui tem pré-vestibular. Ou seja, aquele espaço não está ocioso, não fica fechado. É um espaço que está aberto para poder abençoar as pessoas. A transformação na mente, que deve nos levar à essência do Evangelho, é de nós compreendermos que o nosso encontro aos domingos, que são importantíssimos, o fato de nós estarmos em congregação, que é importantíssimo, não podemos perder essa perspectiva nunca, nunca, de nós estarmos juntos, de nós louvarmos, de nós glorificarmos ao Senhor. Isso independe da palavra do pastor, isso independe de quem está cantando, isso depende do Espírito Santo que nos une em termos de família, de estarmos juntos. Então esses momentos são preciosíssimos, mas nós não podemos entender que a nossa vivência enquanto igreja se resume a isso, que a nossa vivência se resume a esta realidade, que seja uma vivência que tem uma data marcada, um horário marcado, mas sim no Novo Testamento, onde aqueles irmãos ali viviam o Evangelho dia após dia, fazendo a diferença. Eu sonho, meus amados irmãos, com a igreja orando cada vez mais, e isso a começar de mim como pastor. A começar de mim como pastor. Eu sonho com a igreja do Lins cada vez mais aberta à comunidade para oferecer serviços, para poder oferecer ações. Não são ações que nós possamos desenvolver para alcançar alguma coisa, mas é porque nós já alcançamos. Ontem, no Instagram, eu vi a foto do Carlinhos, nosso irmão Carlinhos, líder do Ministério de Casais. Oremos por ele, oremos por Eliane, parece que a Eliane não está lá tão bem de saúde assim, oremos por ela. E o Carlinhos veio aqui para poder, como médico, fazer um atendimento para os garotos do projeto Tabelinha com Jesus.
irmão Francisco. E aí eu vi a foto e o semblante de alegria. Esse é um projeto que tem feito a diferença na vida da igreja. Um projeto. O nosso trabalho de atendimento, outro dia eu estava aqui na igreja, e numa terça-feira, e saí tarde, depois de ter atendido muitas pessoas, e naquele instante que eu saía também a nossa querida e amada irmã Rosane, que é psicóloga, aqui atendendo as pessoas. Aqui atendendo as pessoas. Meus amados irmãos, a cidade de Caim, a nossa cidade, podemos traçar correlações? Sim, com certeza. Violência, descaracterização da família, hedonismo, tá? E outras práticas. O que nós podemos fazer? Podemos e devemos, primeiro, orar pela cidade, clamar pela cidade. Comece clamando por seus vizinhos, comece clamando pelos seus colegas de trabalho, comece clamando pelos seus colegas de faculdade, comece no lugar onde você está, de maneira natural e suave, referenciando Jesus, porque todas as pessoas têm necessidades, e pessoas que têm necessidades identificam quem pode ajudar. Elas olham para o seu semblante, elas olham para o meu semblante, elas percebem alguma coisa diferente e elas vêm naturalmente fazendo perguntas, ou seja, já como que fosse um pedido de help. O que nós devemos fazer? Buscar a transformação da cidade. Na história do primeiro século, dos primeiros séculos, o mundo muda pela pregação do Evangelho. O mundo não muda por um processo político. O mundo não muda por uma articulação política. E nada contra a política. Bom nós termos ido votar hoje. Bom. Prazer, eu senti prazer de ter participado. Se quem eu votei vai ganhar, não vai ganhar, é outra história, mas só o fato de poder participar, tem países no mundo isso não é possível. E nós podemos fazer isso. Podemos estar, então, agindo desta maneira, de podermos ir lá e de podermos participar. Mas a transformação veio pelo Evangelho, por um Evangelho vivencial, não por um Evangelho teórico. É o Evangelho de Tiago, em que Tiago fala, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Ele está dizendo o seguinte, não pode separar uma coisa da outra. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus nos conceda estratégias para podermos abençoar pessoas onde nós estamos. Coloque as suas capacidades perante Deus, ou veja o que Deus coloca para você poder fazer, para poder servir e abençoar pessoas. Porque quando fizermos a um desses pequeninos, e aí não vamos colocar na perspectiva de pequenino como se fosse uma pessoa que desde que seja um pobre ou um miserável até um milionário, é um pequenino se não tem Jesus, é uma pessoa que precisa de Jesus. Agora, interessante que nós lemos aqui, antes de iniciarmos a celebração da ceia, que Paulo fala que se nós esperamos por Cristo somente neste mundo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Então fica uma certa contradição aparente, porque buscar a transformação, mas já sabendo que de um lado as coisas não vão dar tão certo assim como nós imaginamos ou como nós sonhamos. O importante é sonhar o sonho de Deus e fazer. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele sonhou com ela. E o que fez a diferença foi o sonho que ele viveu. Existem coisas na nossa vida que nós não vamos ver, mas nós podemos sonhar com isso. Quantos pais sonhando com a conversão dos filhos, e esses pais partiram e não viram o filho se converter, e depois então o filho veio a se converter. Então nós somos convocados a que possamos viver a partir de um sonho. E aí, se no primeiro livro da Bíblia fala de uma cidade fundada por um homem que tem a marca da violência, que tem a marca da intolerância, essas marcas todas, no último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo da Bíblia, vai falar de uma outra cidade, da cidade de Deus. João vai falar, e vi uma nova cidade, a nova Jerusalém,
que descia dos céus, ataviada, ou seja, preparada como noiva para o seu esposo. Então é uma nova cidade. Nós precisamos viver um evangelho onde nós possamos agir orando pela cidade, buscando a transformação da cidade, mas vislumbrando com um olhar espiritual esta nova cidade, esta nova Jerusalém. Talvez, irmãos, nós estejamos padecendo de um materialismo muito grande, de um individualismo muito grande, de alguns ismos muito grandes, não é? Como se tudo se resolvesse aqui agora, como se tudo fosse para agora. O lema é pare de sofrer, como se isso na plenitude fosse possível, onde nem Jesus fez esta promessa. Ele não fez esta promessa. Ele nos convocou a nos animarmos para enfrentarmos as dificuldades da vida, para enfrentarmos as dores da vida, para enfrentarmos o que? Os impasses da vida. O irmão tem impasse. Quantos aqui estão vivendo situações complicadas? Irmãos, por vezes, compartilhei com o irmão Anderson, por mensagem, eu faço os atendimentos, irmãos, a maior parte dos irmãos, e as histórias que alguns irmãos contam, e que eu estou aberto para poder receber, para poder ouvir eu, pastor Zeca, outros, não é? Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Por mais que eu tenha 35 anos de ministério, por mais que eu entenda, pela minha formação de psicologia, que eu não vou transferir o do outro para mim, mas eu digo, não tem como não deixar de ter um resquício disso, falar, minha gente, quanto que tem de sofrimento nesse meu rebanho? Quanto que tem de dor nessas minhas ovelhas? E aí eu oro pelo irmão, sinceramente, eu oro, peço a Deus a graça. A fé, meus amados irmãos, é a condição que Deus nos dá, e eu quero deixar isso claro, que eu sei que você sabe disso, mas eu quero deixar isso claro para você, em especial para você que está passando por um momento difícil, complicado na vida. A fé é a condição que nós temos para poder superar essa dificuldade, para enfrentar esta realidade, para transcender esta realidade, para nós podermos avançar, minha gente, para nós podermos caminhar, minha gente. E é isso que nós temos que passar para o mundo. É esta mensagem que nós temos que levar para as pessoas, que a fé no Senhor Jesus, ela nos impulsiona, ela nos ajuda, ela nos coloca para que possamos prosseguir. Ela faz na dimensão de que Paulo testemunha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É a fé que nos leva a ver a nova cidade. Nós estamos aqui de passagem, minha gente. Nós estamos aqui de passagem. Digo, repetindo o que eu já disse, que a nossa vida é um traço. A nossa vida é um traço. Quando há 2 finais de semana, tirando esse agora, eu fui a funerais, e semana retrasada eu fui a 2 funerais, então foram 3 em 2 finais de semana. E aí, irmãos, a gente fica ali frente àquela realidade de sofrimento, de perda, de separação, nos deparamos com aquelas lápides, com aqueles nomes, fulano de tal, data do nascimento, traço, data do falecimento. A minha vida é um traço, a sua vida é um traço, e o que nós precisamos é pedir a Deus a graça de vivermos o melhor possível esse traço de vida. Deus tem nos dado a graça para que nós possamos viver da melhor maneira possível hoje. Ele nos dá o suporte para hoje, Ele nos capacita para hoje, Ele nos fortifica hoje, e isso faz com que nós possamos olhar para amanhã de maneira esperançosa. A vida é um traço, minha gente, a vida é um traço.
Anos atrás, eu levava as minhas filhas para a escola e voltava com elas, por vezes, correndo para casa, brincando. A minha filha mais velha hoje está nos Estados Unidos, a outra está aqui entre nós, meu filho mais novo está ali já crescido, já não tem mais aquela questão de poder correr com o papai. Parece que foi ontem. Eu passava na rua, vi um pai com 2 crianças, eu falei, meu Deus, parece que ontem eu fazia isso com as minhas filhas. A vida é um traço que nós estamos aqui a viver sem saber quando que ele vai ter a sua definição. E aí, entendendo desta maneira que é um traço para jovens, para adolescentes, para adultos e para idosos, porque não tem diferença, é viver o melhor que tem no dia de hoje, para você, o dia de hoje, a bênção que Deus tem para cada um de nós hoje, apropriar para hoje, receber para hoje, a condição para hoje, a capacitação para hoje. E meus irmãos, olharmos com esperança para amanhã, porque há uma cidade preparada para mim e para você. Há uma nova Jerusalém. Max Lucado, em um dos seus livros, ele disse o seguinte, que desta nova cidade, na porta desta nova cidade, ali então, para aqueles que adentrarão a nova Jerusalém, do lado de fora, confiscado, vão ficar todas as cadeiras de roda, todas as muletas, todas as receitas, todas as dívidas, tudo do lado de fora que representa dor e sofrimento, tudo que representa dor e sofrimento para mim e para você hoje, vai ficar do lado de fora, porque é uma nova cidade. A cidade de Caim foi fundada, tendo como base o quê? O rancor, o ressentimento, né? A rivalidade, a violência. A cidade celestial, ela foi fundada e está sendo preparada no amor de Deus, na graça de Deus, revelada na pessoa do Senhor Jesus. A pergunta que não quer calar, e a que eu faço ao final desta mensagem, é a seguinte: considerando a vida um traço, que Deus te dê muitos anos de vida, mas se esse traço termina hoje, se esse traço termina agora, onde que você vai passar a eternidade? Onde que você vai passar a eternidade? O que nós podemos fazer pela cidade? Orar pela cidade. O que nós podemos fazer pela cidade? Sermos agentes de transformação na cidade. O que nós devemos vislumbrar na cidade? Uma nova cidade, uma nova Jerusalém, que nos conduz a uma caminhada de esperança, a uma caminhada de renovo, a uma caminhada que faz com que nós possamos erguer a cabeça, olhar para o problema e poder falar: você vai sair, porque eu vou passar por aí, em nome de Jesus. E a pergunta é esta: sendo a vida um traço, se ela terminar hoje, onde que você vai passar a eternidade? Feche seus olhos, vamos orar. Será que há alguém aqui no nosso meio nesta noite? Será que há alguém que cultua conosco pela transmissão, que frente a esta pergunta, se a vida finda hoje, onde é que eu vou passar a eternidade? E você não sabe, e você tem dúvidas, porque você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, porque você ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Será que há alguém aqui nesta noite? Será que há alguém que cultua conosco pela transmissão, que pelo mover do Espírito Santo hoje decide entregar a vida ao Senhor Jesus? Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, porque eu quero viver nesta perspectiva de fé. Eu quero viver nesta caminhada daquele que caminha em fé, em esperança, em renovo, na perspectiva da nova cidade, da nova Jerusalém. Eu aceito Jesus,
Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu quero fazer parte desta nova cidade. Há alguém aqui nesta noite que faz esta oração, entregando a vida ao Senhor Jesus? Levante bem alta a mão. Onde você está? Eu quero orar por você. Há alguém aqui? Decisão e quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Levante bem alta a mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém aqui nesta noite que está distante, que está afastado e quer voltar na caminhada com o Senhor Jesus? Levante a mão. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero andar com Jesus. Há algum irmão, alguma irmã que se dispõe a ser agente de transformação? Quantos aqui se dispõem a orar pela cidade? Quantos aqui se dispõem colocando a vida para poder servir ao Senhor naquilo que Deus espera que cada um faça? Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero orar pela cidade. Levante a mão onde você está, se você tem isso no coração. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero ser, fique com a sua mão levantada. Eu vou orar. Eu quero ser um agente de transformação. Senhor, eu não sei nem como fazer, nem de que modo fazer, mas eu estou aqui pronto, pedindo a tua graça para fazer. Tem mais alguém? Levante a mão. Eu quero ser agente de transformação. Eu quero ser usado por Deus. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, a minha mão também levantada está junto com estes irmãos. Queremos ser agentes de transformação. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração para orarmos mais pela cidade. Nós criticamos tanto a cidade, nós falamos tão mal da cidade. Ó Deus, nós enveredamos por vezes em discussões e em caminhos, ó Deus, que não são caminhos próprios em termos de soluções para os problemas da cidade. Ó Deus, será que nós podemos passar e experimentar uma realidade como a da Coreia do Sul? De podermos, ó Pai, ver uma mobilização do Teu povo em oração, em busca, em clamor? Será, ó Pai, que podemos passar por uma experiência como aconteceu na cidade de Tessalônica, que os Teus servos ali chegaram e revolucionaram com a pregação do Evangelho? Senhor, usa a minha vida e usa a vida dos meus irmãos. Dê graça sobre nós, dê encorajamento, nos conceda, Pai, estratégias, ó Deus, um coração aberto para fazermos, ó Pai, aquilo que por vezes achamos que é tão pequeno, mas se é o máximo que podemos fazer, o Senhor usa e potencializa para poder, ó Pai, abençoar vidas. Nós clamamos neste momento pela cidade do Rio de Janeiro, tanta violência nessa cidade. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, pela cidade do Rio de Janeiro, tanta pecaminosidade nessa cidade, tantas aberrações nessa cidade. Nos colocamos no lugar de Abraão, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor salve, ó Pai, vidas de tantas pessoas, de todas as pessoas. Ó Deus, te pedimos por nossos vizinhos, ó Deus, os vizinhos deste local onde nós nos reunimos como igreja, os nossos vizinhos do prédio, os nossos vizinhos da frente, os nossos vizinhos do lado direito, ó Deus, os nossos vizinhos desta rua, os nossos vizinhos deste bairro. Ó Deus, te pedimos pelos vizinhos onde nós moramos, onde nós residimos, onde pegamos um elevador e nos encontramos com eles. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, por aqueles com quem nós convivemos no trabalho, com quem nós convivemos na faculdade. Ó Deus, nos conceda um coração, ó Pai, amoroso, e nos conceda a graça de podermos influenciar pessoas e abençoar vidas. Usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja e desperta-nos para podermos cumprir o papel que o Senhor tem para que cumpramos enquanto nós aqui estamos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos glorificar o nome do nosso Deus por tudo aquilo que nós temos, recebemos. E desde já eu desejo para você um bom restante de noite, uma ótima noite de descanso e uma semana abençoada.